Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão atentos ao culto, irmão? Vamos lá. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém e amém. Meus irmãos, esta semana me veio uma palavra no coração que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11. E eu estava orando hoje meio-dia, no meu horário de oração, buscando ao Senhor. E algumas vezes, quando eu estou orando, eu costumo ali, depois de orar, de terminar o meu horário de oração, pedir uma palavra a Deus na Bíblia. E já estava no meu coração, já tinha proposto no meu coração escrever esta mensagem. É hora de despertar do sono. É hora de despertar do sono. E aí, quando eu terminei de orar, eu orei a Deus, pedi uma palavra e abri a Bíblia, e abri justamente nesta passagem, em Romanos 13 e 11. Então é claro que eu não tive dúvidas de que Deus queria que realmente ministrássemos esse tema, essa temática, este assunto. É tempo ou é hora de despertarmos do sono, né? Coincidentemente ou não, hoje à tarde, o Gessé postou ali uma frase que dizia mais ou menos assim, que o diabo ele sempre não tem pressa ou tem o prazer de continuar balançando o berço daquele que está dormente, daquele que está dormindo. Ele não sabia que a gente ia ministrar nesse tema. Então eu entendo que de alguma forma precisamos falar sobre essa temática, sobre esse tema que Paulo está aqui usando para despertar o povo de Deus. Muito bem. Todos nós somos sabedores, você também é sabedor, deve ser. Se você não é um dormente, está acordado, é um crente vigilante, que o mundo nunca mais ele foi o mesmo depois da pandemia do Covid-19. Todos nós somos sabedores disso. Não sei se você percebeu que depois do Covid-19 ou da Covid, dependendo de como você quiser chamar, doença da, vírus do, que parece que se instaurou no mundo um estado de confusão. É como se a pandemia ela tivesse inaugurado uma nova era da humanidade, um novo tempo da humanidade. Surgiu aí depois da pandemia, que praticamente ainda não acabou como pandemia, mas acredita-se que a Covid ia estar aí como uma doença sazonal. Veio a guerra da Ucrânia. Neste exato momento em que aqui nós estamos falando, está acontecendo várias guerras civis dentro do continente africano. Nesse exato momento está acontecendo uma série de guerras dentro do continente africano, no Sudão do Sul, que antes era um só país. O Sudão era um só país, mas por causa de uma guerra civil se dividiu em Sudão e Sudão do Sul. Mas agora nessas duas partes que se dividiram,
está acontecendo uma guerra civil em Ruanda, no Mali, Burundi, República Democrática do Congo e agora recentemente um golpe militar também em Angola. Está em curso, no exato momento em que agora nós estamos falando, acontecendo várias guerras dentro do continente africano. Enchentes no sul do Brasil, tsunami de lama na Itália que arrasou cidades inteiras, milhares de desabrigados em todas as partes do mundo. Mais de 13 mil pessoas mortas recentemente, não faz 20 dias, 30 dias, por causa das chuvas na Líbia. Dizimou bairros inteiros e matou mais de 13 mil pessoas em um dia só, numa noite só. Incêndios florestais em todo o mundo, como nunca antes aconteceu na história da humanidade nos últimos anos. Mais de 2.800 pessoas mortas num terremoto no Marrocos. Não faz 15 dias, não fazem 15 dias que dizimou milhares de vidas no Marrocos. E antes de ontem, mais um terremoto no Afeganistão. E até agora, porque ainda está se procurando, 2.400 pessoas mortas num terremoto antes de ontem no Afeganistão. Eu poderia aqui esta noite acrescentar a essa lista uma infinidade de coisas que aconteceram. E essa aqui que eu citei é mais tudo em 2023, mas poderia trazer aqui uma infinidade de catástrofes e dificuldades que surgiram no mundo desde 2020, 21, 22 e 23. E agora, uma guerra em Israel. Que eles mesmos estão dizendo, o mundo inteiro está dizendo, a imprensa mundial está dizendo, e é verdade que é a maior mortandade em Israel desde o Holocausto. O maior atentado terrorista desde as Torres Gêmeas de 2011. Olhando para a Bíblia, acreditamos que ainda, muito possivelmente, não é a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38, que está profetizado, que vai acontecer com Israel. Mas o próprio primeiro-ministro de Israel disse ontem, numa entrevista, que depois desta guerra, nunca mais o Oriente Médio vai ser o mesmo. Eu também acredito que muito possivelmente, isso é um pensamento meu, como estudioso de escatologia, que muito possivelmente, talvez esta guerra prepare o Oriente Médio para o tão esperado acordo de paz que se fará para a construção do terceiro templo e também a apresentação do anticristo. E tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Jesus Cristo, ele vai dizer lá em Mateus, no capítulo 24, no seu sermão escatológico, que não é citado só por Jesus, mas também citado por Marcos, no seu capítulo 13, e também citado por Lucas, no capítulo de número 24, que quando todas estas coisas estiverem acontecendo, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. O princípio das dores de parto. Então Jesus vai dizer, Mateus no capítulo 24, um pouco antes, no versículo de número 4, ou a partir do versículo de número 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Existe um detalhe aqui
a partir do versículo de número 9, que não está só aqui, mas também está no Evangelho de Lucas, que a igreja infelizmente não está percebendo, não está observando, que é uma perseguição à igreja do Senhor, uma grande perseguição à igreja. Por que a igreja do Senhor, ela não vai, na condição que ela está, ela não vai ganhar o mundo? Nessa condição que ela está, ela não vai ganhar o mundo. Porque a igreja hoje, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero deixar essa nota. A igreja hoje, quando eu falo igreja, eu falo a igreja no contexto geral, a nível de nação brasileira, a nível de nação americana. A igreja hoje está vivendo em uma zona de conforto. Eu posso perguntar para vocês nesta noite, você não precisa me responder, mas quantos que estão aqui nesta noite evangelizaram uma pessoa essa semana? Pelo menos uma pessoa esta semana. A igreja não está se importando com isso, não está preocupada com isso, porque a igreja ela só vai ganhar o mundo quando ela começar a ser perseguida. Atos capítulo 8 vai provar isso. Não está aqui no esboço, mas eu quero deixar essa deixa para você, que eu vou falar sobre o sonambulismo e eu preciso deixar essa deixa. A igreja está lá em Jerusalém. Desde o capítulo 2 a igreja foi cheia do Espírito Santo. Aí está lá a igreja em Jerusalém, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Até o capítulo 7 já se passaram vários anos de fundação da igreja. Mas os apóstolos, eles não estão preocupados em cumprir o ID de Jesus. Eles não querem pregar para os gentios, só pregam para judeu. A igreja está caindo na graça do povo, Deus está fazendo a igreja crescer, mas a igreja não está preocupada em cumprir o ID. Aí se você ler o capítulo 8 aí, o versículo 1, você vai ver que o texto vai dizer que houve uma grande perseguição à igreja. E quando aconteceu essa grande perseguição à igreja, se espalharam, e a igreja se espalhou por toda a Judéia e Samaria, que foi por onde Jesus tinha antes mandado eles ir, mas eles não foram. Infelizmente, alguns cristãos não acreditam nisso, né? Porque se deitaram no berço da palavra de que Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação, e nós pregamos isso, e não estão fazendo nada. Só que se esqueceram que antes da grande tribulação tem as dores de parto. E Jesus está falando aqui no versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros se aborrecerão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor dos muitos esfriará. Lucas também vai falar dessa perseguição. Eu quero que você abra aí Lucas capítulo 21, e capítulo 21, versículo 9 ao 11. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 9 ao 11, diz assim: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis. Quem tem uma tradução que não é sedição? Conflitos, revoluções, guerras e revoluções. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Tem uma tradução aí que é o quê? Epidemias. Epidemias.
que foi o que aconteceu, né? Falta de alimento, né? E haverá fome e falta de alimento, fomes e pestilência, ou epidemias. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Olha aqui, versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, o que vai acontecer com a igreja? Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregar-vos-ão às sinagogas e prisões, e conduzir-vos-ão à presença de reis e governadores por amor do meu nome. Por que isso vai acontecer com a igreja? Porque a igreja não está testemunhando. E por que vai acontecer? Para a igreja testemunhar. Olha o texto. E vos acontecerá isso para testemunho, para vocês testemunharem. Para anunciar o evangelho. Está vendo isso, não? Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Agora olha o que vai acontecer aqui com os crentes. E até pelos pais, e os irmãos, e parentes, e amigos, sereis odiados por causa do meu nome. Sabe quando a igreja estiver passando por isso, se for da nossa geração, o teu irmão vai te entregar. Teu pai, tua mãe. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, porque Jesus vai estar cuidando dos fiéis, né? Na vossa paciência possui a vossa alma. E talvez alguém pensou aí já: pastor, isso aqui foi lá na igreja primitiva. Não, você está enganado. Você não entendeu então o que é uma profecia. Eu já expliquei aqui que toda profecia ela tem 3 tempos. Toda profecia se cumpre no tempo presente, foi para os apóstolos, no futuro do presente e no futuro distante, quando ela se cumpre na totalidade. O que a igreja primitiva sofreu é café pequeno diante do que a igreja antes do arrebatamento vai passar nas dores de parto. É por isso que os trabalhadores da última hora, na parábola dos trabalhadores da vinha, vai trabalhar uma única hora, a última hora, e vai receber do mesmo tanto de quem trabalhou o dia inteiro. Porque ser crente na última hora da igreja, na face da terra, será o tempo mais difícil de ser crente. Vocês viram o que aconteceu em Israel? Num dia de surpresa, num dia que ninguém sabia, os homens entraram naquele país e assassinaram repentinamente mais de 1.200 pessoas. As famílias estavam em sua casa, famílias inteiras foram dizimadas, crianças, pessoas foram levadas para o cativeiro. O que aconteceu ali é apenas um desenho do que vai acontecer em grande escala com quem realmente amará Jesus nos últimos tempos, na última hora. Agora olha aqui para mim. Jesus, ele chama a atenção da sua igreja para os acontecimentos do tempo do fim e deixa a ela um alerta para que ela não caia em um sono profundo, para que quando estas coisas estiverem acontecendo, aqueles ou a geração, porque pode acontecer no nosso tempo, mas pode também ser que a nossa geração seja a geração do princípio das dores, e a próxima geração seja a geração que vai viver as dores de parto na sua intensidade. Não sabemos. Porém, todavia, independente por não sabermos o tempo, nós precisamos, Jesus vai deixar um alerta para que a sua igreja não caia
no sono profundo. No sonambulismo é espiritual. E eu vou explicar para vocês, pelo menos em parte nesta noite, o que é esse sono. Lá em Marcos, no capítulo 13, vamos lá, que é também onde Jesus está falando do sermão escatológico. Marcos capítulo 13, versículo 35 e 36. Marcos capítulo de número 13. Vamos ler a partir do 33. Jesus vai dizer assim: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A tradução aí da irmã, viu, Simone, ou de outro. O que tem no lugar de olhai? Vigiar está alerta. Então olhar é estar vigilante, é estar atento, estar alerta. Então olhai, esteja alerta, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Versículo 35: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache o quê? Não vos ache o quê? Dormindo. Preste atenção. Aqui Jesus não está falando do sono físico, até porque ele está dizendo que ele pode vir à meia-noite. À meia-noite, boa parte de vocês que estão aqui estão dormindo. Alguns estão. Então ele não está falando do sono físico aqui, porque aqui ele está falando em 4 períodos que ele pode vir: à meia-noite, que mais? Cantar do galo, que é a madrugada, pela manhã e à tarde. São os 4 períodos, né? Que a noite no calendário hebraico era contado em 3 períodos de 4 horas. Mas o dia ou a noite no calendário romano era em 4 períodos. É por isso que se você, quando estiver lendo a Bíblia, você precisa entender isso. Por exemplo, quando Jesus veio andando por sobre as águas na 4ª vigília da noite. 4ª vigília é uma expressão para a última vigília da noite, que era a noite dividida em 4 períodos, segundo o calendário romano, ou os romanos. Então a primeira vigília da noite, de 6 às 9. Segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite. Terceira vigília da noite, da meia-noite às 3 da manhã. E a última vigília da noite, das 3 da manhã às 6 da manhã. Era conforme contava-se os romanos. Os judeus contavam em períodos, em 3 vigílias de 4 horas. Então Jesus está usando aqui, é claro, o calendário deles. Não saberá quando ele vir. Muito bem, mas ele não está falando do sono. Quando ele está dizendo no versículo seguinte: para que quando ele vier não vos ache dormindo, seria incoerência Jesus estar falando do sono físico, até porque há no mundo uma diferença de fuso horário. Por exemplo, daqui para Israel, onde está acontecendo a guerra, é 6 horas de fuso horário. Mas daqui para a Austrália, na Austrália já é quarta-feira, é 24 horas de fuso horário. Então Jesus não está falando do fuso horário, dormir no sono físico. Ele está falando aqui do sono espiritual. Ele está dizendo: vigiai, para que quando eu vier não vos ache dormindo. Vai ter muito crente que quando Jesus vier, ele vai estar dormindo na ocasião do arrebatamento. Mas o seu espírito, por estar vigilante, vai ouvir o toque da trombeta ao despertar pelo Espírito Santo de Deus. Então esse sono aqui que Jesus está dizendo, né? Para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que eu vos digo a todos: vigiai. Ou seja, ninguém vai poder dizer: Jesus, eu fui apanhado de surpresa. Ele falou: há 2000 anos eu já disse a todos para estar alerta.
para estar vigiando. Pois bem, veja bem, na tradução King James ele diz assim: e em vindo repentinamente, que não vos surpreenda entregues ao sono. Entregues ao sono. Agora veja bem, Paulo ele vai dizer a mesma coisa no texto que lemos. Paulo também está nos despertando para que nós não estejamos dormindo espiritualmente. Mas ele acrescenta uma frase importante aqui no texto. Ele vai dizer, no texto que nós lemos: e digo isto, no capítulo de número 13, e versículo de número 11, eu vou reler aqui. Eu coloquei aqui na tradução King James, mas ele vai dizer assim, no capítulo 13, versículo 11. E isto digo conhecendo o tempo, vírgula. Na tradução King James diz discernindo o tempo. Discernindo o tempo. Paulo está chamando a nossa atenção aqui para que nós tenhamos a capacidade de estarmos vigilantes de tal forma que possamos discernir o tempo que nós estamos vivendo. O que diz a irmã, viu, Simone, na sua tradução? Para saber em que tempo nós estamos vivendo. Isso aqui é interessante. Então, antes de Paulo mandar nós despertar do sono, ele está nos orientando a discernir o tempo, entender o tempo que nós estamos vivendo. Então, o que é discernir? Discernir é perceber claramente. Discernir é distinguir, é diferenciar, é saber o momento em que se está vivendo e passar a viver esse tempo com sabedoria e com entendimento. Quem não discerne o tempo também não sabe vigiar, irmão. Eu trouxe aqui na introdução da mensagem nesta noite um pequeno relato de uma série de coisas que está acontecendo com grande intensidade no mundo, que a grande maioria dos cristãos não estão nem aí para perceber o que está acontecendo. E Paulo está dizendo que o cristão vigilante, ele também está atento ao tempo que ele está vivendo. Quando ele diz discernir o tempo aqui, não é o tempo do relógio, o tempo crono, mas o tempo dos acontecimentos, o tempo em que as coisas estão acontecendo, ou o que está acontecendo no seu tempo. O que é que está acontecendo no meu tempo? Você pode observar que o próprio Cristo, no seu ministério, continuamente, ele servia ao Senhor, discernindo o tempo de vida que ele tinha e o tempo que ele estava vivendo. Quando ele vai falar com os fariseus acerca de quem ele é, ele vai dizer: vocês sabem discernir os tempos. Quando o céu fica avermelhado e fica num vermelho rubro, vocês dizem que é o tempo de chuva, mas vocês não sabem discernir o tempo da vossa visitação. Ou seja, eles sabiam estudar o tempo. É como hoje o clima, né? A climatologia, estudo do clima, sabia, amanhã vai chover, amanhã não vai chover. Eles sabiam discernir, mas não sabiam discernir o tempo que estava vivendo. Jesus falou para eles: vocês sabem discernir os tempos, se vai chover, se não vai chover, se vai ter seca, se vai ter chuva, mas vocês não sabem discernir o tempo da vossa visitação. Já está muito claro, irmão, nas escrituras, já está muito claro. Eu posso até ler com vocês novamente, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, já está muito claro que quando esses acontecimentos começarem a acontecer, vai apanhar todo mundo de surpresa. Porque o próprio Cristo vai mostrar aqui como foi nos dias de Noé. O que o povo estava fazendo no dia de Noé? Comia, bebia, casava, dava-se em casamento. Uma irmã chegou para mim hoje, a esposa de um pastor, nós conversando, disse: pastor Arnaldo, nunca
nós vimos tanto, ela falou assim: pastor, eu tô já para recusar tanta festa que os dos crentes tá fazendo de aniversário e de casamento, já não aguento mais comer tanto bolo. Nós estava conversando sobre como o povo está festejando. Você pode ir no lugar onde essas pessoas alugam salão para festividade, há de perceber que nem vaga mais tem até o final do ano. O povo não está atento aos sinais, irmão, infelizmente. Mas isso, pastor, isso é sinal. O povo comia e bebia. Está falando de festa, porque comer e beber você come todo dia, sim ou não? Então Jesus não está falando de comer e beber diário. Ele está falando aqui de festejamento, de festejar. O povo está festejando, comendo, bebendo, casando, separando, casando de novo. E nos dias de Ló? Nos dias de Ló o povo fazia o quê? O povo comia, bebia, plantava, edificava. Ou seja, nunca a indústria da construção civil, irmão, cresceu tanto no mundo como hoje. O agronegócio nunca se plantou e cultivou tanto como nos dias de hoje. Então as pessoas, o que Jesus mostra? O Jesus mostra que as pessoas vão estar no dia normal, e eles serão apanhados de surpresa quando essas coisas acontecerem. Pode ler, 11, versículo 11. Voz alta. Sim. Aqueles que vão ser perseguidos e não vão negar Jesus e comparecer perante os poderosos da terra na época, Jesus vai falar que o Espírito de Deus vai inspirar essas pessoas para poder pregar o Evangelho para essas autoridades. Mas irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Estou dizendo para você, eu conheço o Deus que eu sirvo. Quando Deus dessa semana disse que era para eu pregar essa mensagem, eu conheço a voz do Senhor. E quando hoje eu orei e abri a Bíblia, abri em Romanos 13, 11, eu entendi que realmente não é que Deus está preocupado porque usaram uma linguagem antropomórfica para Deus, humana para Deus. A Bíblia usa, Deus sente a mão de Deus. Deus é espírito, ele não tem mão, pé, mas diz que tem. Então eu vou usar essa expressão. Deus está vendo a igreja, está preocupado com a postura dos crentes, irmão. Os crentes estão vivendo um sonambulismo espiritual terrível. E por mais eu tenho observado, irmão, Deus me deu aquela mensagem sobre olhar para lembrar-vos da mulher de Ló no culto de Santa Ceia. Mas as mensagens, por mais duras, por mais contundentes que ela seja, não faz mais efeito na vida das pessoas. A pessoa pode ouvir uma mensagem que confronte ela, semana seguinte ela está do mesmo jeito, não está fazendo, não muda, não confronta mais. Os ouvidos estão com comichão. E Deus está chacoalhando um ou outro, porque na verdade, às vezes numa multidão, muitos não queiram ouvir, a maioria não quer atender, mas pelo menos eu acredito que alguém ou algum deixar-se ser convencido pelo Espírito de Deus e entender realmente preciso despertar enquanto é tempo para fazer algo ou estar com a minha vida no altar do Senhor. Então veja bem, digo isso discernindo o tempo, conhecendo o tempo. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, irmão? Te dou um conselho nesta noite, quando você for orar a Deus, acrescente esta frase na sua oração: Senhor, me ajude a entender o tempo que eu estou vivendo. Que tempo é esse? Me ajuda a compreender o tempo que eu estou vivendo, porque se eu compreender o tempo que eu estou vivendo, me tornarei vigilante, atento, alerta. Eu preguei aqui sobre por que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ali está incluído o elemento surpresa. Aí ele diz:
Pois já é hora. Já é o quê? Hora. Diga comigo, não é ontem, não é amanhã, é agora. Já é hora de despertarmos do sono. O sono, irmãos, ele faz parte da vida do ser humano. Sono físico, biológico. Quando Deus criou o homem, ou quando Deus criou o homem, Ele também criou todas as condições necessárias à sobrevivência do mesmo, inclusive o sono. O sono é necessário, o sono físico é necessário para a sobrevivência do homem. Durante o sono físico ocorrem vários processos metabólicos que, se alterado, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo. Estudos provam que quem dorme menos que o necessário tem menor vigor físico, envelhece precocemente, está mais propenso a infecções, a obesidade, pressão alta e diabetes. Então nós precisamos dormir o sono biológico, sim. Só que na vida espiritual, diga comigo, na vida espiritual, o sono é maléfico, nocivo e extremamente perigoso. Sono físico, biológico é necessário, mas o sono espiritual é maléfico, nocivo e perigoso. Quando Jesus Cristo voltar, meus irmãos, todos os que foram achados dormindo espiritualmente serão deixados para trás. Ele disse: vigiai, para que quando eu, Filho do Homem, vier, não vos ache dormindo. Quando Jesus Cristo voltar, aqueles que estiverem espiritualmente dormindo serão deixados para trás. Sansão é o símbolo do crente que está vivendo uma vida espiritual frouxa, sem compromisso com as coisas de Deus e dormindo no colo de Dalila. Todo cristão que espiritualmente está dormindo, metaforicamente no solo de Dalila, vai ter sua comunhão tomada, seus olhos vazados e levado como escravo. Eu já preguei isso aqui, vocês sabem disso. Salomão tinha perdido tanto a visão espiritual, porque o problema não era ele perder a visão física, o problema foi Sansão ter perdido a visão espiritual, que ele não conseguiu durante 4 tentativas de Dalila, que ela estava armando uma cilada para ele. Sansão tinha perdido tanto a comunhão com Deus, que ele não conseguiu perceber que Dalila tinha sido contratada pelos 5 príncipes filisteus para descobrir qual era o segredo da sua força, até ser apanhado. Então, dormir, quando Paulo disse, já é hora de despertarmos do sono, dormir aqui está relacionado com as obras que estamos praticando na ocasião da sua vinda, chamadas por Paulo de obras das trevas, ou obras da luz, ou obras do dia, ou obras da noite. Dormir aqui não é o sono físico, mas dormir aqui é a tua e a minha postura espiritual diante de Deus. Está no texto, vamos ler.
Volte aí. Capítulo 13. Está no texto. Olha o que ele diz. Isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras da onde? Das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Qual é a expressão que Paulo está usando aqui, irmão? Lembra? Talvez essa geração não passe por isso, mas a geração mais antiga vai passar, vai lembrar. Principalmente quando os nossos pais trabalhavam na roça e nós tínhamos que viver da agricultura ajudando os nossos pais na roça. O que eles faziam quando se levantava? Ia lá na sua cama, ia lá na minha rede e dizia assim: acorda, porque o sol já está. Não é assim? Essa é a expressão que Paulo está dizendo. Né, irmã? Lê aí, irmã Vissone. Muito bom a sua tradução. Olha isso aí. Então Paulo aqui, ele está usando uma linguagem do dia a dia da vida, trazendo no sentido metafórico, dizendo para nós os cristãos: desperta, porque o sol já está alto, o dia já está alto, a noite já passou e o dia já está chegando, já está alto o sol. Está falando, está aqui que, olha só, irmão, já são 2023 anos, o sol já está alto. Então quando ele está falando de sono aqui, ele está falando de postura, de obras, de comportamentos. Tanto que ele vai citar no versículo que a irmã acabou de ler, muito bem, bem mais claro, uma série de comportamentos, repudiados pela palavra, que na verdade não deverão ser feitos por aqueles que estão revestidos com as armas da luz, ou com aqueles que são do dia. Então ele diz: rejeite as obras das trevas e se arme com as armas da luz, para que vocês não sejam apanhados, encontrados em bebedeiras, em glutonarias. Então ele vai citar uma série de comportamentos, que é esses comportamentos que provocam o sonambulismo espiritual. Paulo não está dizendo, olha aqui, Paulo não está dizendo assim: cuidado para que você não se desvie da igreja. Não, ele não está dizendo aqui que é para você não sair da igreja, não. Paulo está mostrando que é aqueles que estão na igreja, mas estão dormindo. Eu percebi, e vou dizer, eu preguei aqui e vou dizer de novo: essa geração de crente é uma geração que não desvia mais. Você pode observar que a coisa mais difícil é você ver um crente desviar. Só que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está cheio de crente desviado dentro dela. Porque hoje, irmãos, as pessoas, antigamente as pessoas, os crentes tinham prazer de prestar contas da sua vida espiritual. Hoje não. O
pessoa desaparece, você pergunta: eu estava aí. Não dá, não. Eles escolheram viver os seus próprios modelos de vida, estilos de vida, escondido. Irmão, tem certas reuniões de crentes aí, irmão, que só Deus para revelar naquele dia. E não é só eu que estou falando, não. Não é só eu que estou falando, não. Hernando Dias Lopes falou esses dias numa mensagem dele, que ele disse que não aguenta mais ir em determinadas festas de casamento, porque ele tem que ir para fazer a cerimônia de casamento, mas quando ele vai embora, o pastor vai embora, aí tira as caixas de cerveja que está escondida debaixo do balcão, coloca música do mundo, luzes e música do mundo, e transforma o ambiente numa boate gospel. Que é isso, pastor? Sonambulismo. Os crentes estão tomados pelo sono espiritual. São as obras. Irmão, tem alguns crentes, daqui essa semana eu vou começar a mandar mensagem para eles: irmão, você ainda está crente ou está desviado? É sério. Alguém vai receber umas mensagens aí. Infelizmente, me perdoa a sinceridade, a gente não pode nem, quando a gente fala isso aqui no microfone, já tem gente que já está aí todo melindroso, todo magoado, todo ferido, porque as pessoas estão tão sensíveis que elas não querem mais serem ministradas, não suporta mais uma sã doutrina. Olha os versículos 12 e 13, nós já lemos aqui, mas vamos reler de novo. Leia, Caldeli, por favor. Versículos 12 e 13. A noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo. Portanto, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, como devemos fazer os que vivem na luz do dia. Como devem fazer os que vivem na luz do dia. Vai lá. Sejam modestos e verdadeiros em tudo o que fizerem, a fim de que todos possam aprovar a conduta de vocês. Não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem embebedando-se, ou no adultério, e na imoralidade, ou em brigas, ou em ciumeiras. Versículo 14. Mas peçam que o Senhor Jesus Cristo ajude a viver como devem, e não façam planos para deleitar-se no mal. Olha aí. Irmão, eu estou pregando Bíblia. Fazem 20 anos que eu prego a mesma palavra nesta igreja. A palavra verdadeira, genuína. E a minha preocupação em pregar a palavra verdadeira é com sua alma. E no dia que eu mudar a mensagem, você pode chegar para mim: pastor, o senhor mudou a mensagem, mas eu tenho um propósito na minha vida, que eu não vou mudar a mensagem. Quer você queira, quer você deixe de ouvir, quer você ache bom, quer você ache ruim, eu vou pregar a palavra de Deus até o fim, como ela é. Nem que chegue um dia que nós temos um dia de terça-feira aqui com meia dúzia de crentes, mas se tiver meia dúzia de crentes que quer ouvir a palavra, pode ter certeza que eu vou preparar a mensagem do mesmo jeito que eu preparei nos outros 20 anos anteriores, do mesmo jeito, para você ouvir a palavra genuína. Eu oro que Deus me sustente para ser assim, porque Paulo está dizendo aqui que existe o sonambulismo.
ele define-se entre as obras das trevas e as obras da luz. Então não é sono, mas é comportamental. Sonambulismo aqui é a pessoa pode vir ao culto, pode gostar do culto, ela pode ter uma religião. O que você é? Eu sou evangélico e mesmo assim está dormindo. Abra aí 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo de número 1. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5. Caldeli vai ler, porque a tradução dele também é muito boa. Do 1 ao 11. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 1 ao 11. Amém, pastor? Pode ler. Quando é que tudo isso vai acontecer? Eu não preciso realmente dizer nada a esse respeito, queridos irmãos, porque vocês sabem muitíssimo bem que ninguém o sabe, pois aquele dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão de noite. Olha aí o elemento surpresa, virá inesperadamente. Vamos lá. Quando o povo estiver dizendo, vai tudo bem, está tudo calmo, está tudo em paz, então de repente o desastre virá sobre eles, tão súbito como as dores de parto a uma mulher quando nasce o seu filho. E essa gente não poderá fugir para parte alguma, não haverá lugar onde se esconder. Porém vocês, caros irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não serão surpreendidos como por um ladrão, quando aquele dia do Senhor chegar. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, e não pertencem à escuridão e à noite. Olha aí, só um tantinho, só um momento. Mais uma vez a expressão noite e dia. Está falando de obras. Jesus vai falar sobre isso no Evangelho de João, que aqueles cujas obras são más, eles vivem nas trevas, porque eles não querem que suas obras sejam vistas, fazem as ocultas, escondidas. Na igreja crente, na igreja da glória a Deus, na igreja da aleluia, na igreja toma a ceia, mas a sua vida é uma vida oculta, certo? Mas os filhos da luz, irmão, não tem o que esconder. Vai lá. Versículo 6. Estejam vigilantes e não adormecidos, como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. Pronto, segura aí. Na tradução mais antiga diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pode continuar. A noite é que é a hora de dormir, e quando as pessoas se embriagam. É quando, né? É quando as pessoas se embriagam. Versículo 7. Versículo 8. Mas nós, que vivemos na luz, conservemos-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor, e usando como nosso capacete a esperança feliz da salvação. Porque Deus não nos escolheu para derramar a sua ira sobre nós, mas para nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Ele morreu por nós, para que possamos viver com Ele para sempre, estejamos vivos ou mortos na hora da sua volta. Portanto, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros, tal como já estão fazendo. Olha aqui, olha como a Bíblia é perfeita, né? Paulo está usando aqui uma antítese. Observe o versículo 6 e o 10. O 6 diz assim, ó: não durmamos, pois, como os demais. Aí no versículo 10 ele diz assim: que morreu por nós para que vigiamos, quer durmamos. Aí Paulo está se contradizendo? Não durmamos. No versículo 6 ele está falando do sono espiritual. E aqui no versículo 10, quer durmamos, ele está falando do crente que já partiu para a eternidade, que já morreu, ou que está dormindo o sono físico, mas não o espiritual.
Porque disse e digo, que quando Jesus voltar, evidentemente, em algum lugar do mundo vai estar alguém dormindo. Então ele diz: não durmamos, está falando espiritualmente. Mas quando ele voltar, quer estejamos acordados ou quer estejamos dormindo, o que importa é estar esperando Jesus. Mortos, está falando da morte, do crente que partiu, que morreu, ainda tem esperança para ele. Então durmamos aqui do versículo 10, não é o sono do versículo 6, que está dizendo não durmamos, ou seja, não esteja dormindo, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que eles se embriagam. Noite aqui não é noite literal, ele está dizendo que os que dormem, dormem de noite. Ele está dizendo, aqueles que estão dormindo espiritualmente, é porque eles estão vivendo a noite do pecado, da iniquidade, por isso se embriagam à noite, se entregam ao pecado à noite. Noite aqui é a noite do pecado, da iniquidade, do erro, das obras, da vida sem vigilância. Meu irmão, eu estou muito preocupado. Me perdoe a sinceridade, eu estou muito preocupado. Eu tenho visto os pastores pregar no Brasil inteiro, conversado com pastores, a conversa é uma só. Os pastores estamos muito preocupados com a igreja. A forma comportamental dos cristãos é preocupante. Vou orar. Vou dizer, diga comigo assim: 4 coisas. Não, só quem está vivo, diga 4 coisas. Nos são ensinadas como uma agenda de um cristão para as suas tarefas do dia. Veja que quando Paulo, vamos voltar lá para nós concluirmos o ensino. Quando Paulo fala em Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 11, Paulo vai citar 4 coisas que nos são ensinadas, que devem fazer parte da nossa agenda diária de vida. 4 coisas está no texto. Primeira delas, quando acordar, ele está dizendo, é hora de despertar do sono. Ou seja, em outras palavras, aquilo que eu já falei, o dia já está alto, já está claro, é tempo de acordar, é hora de acordar. É a primeira coisa que ele coloca, que todo crente tem que colocar na sua agenda todo dia. A hora de acordar é agora, não é amanhã, meu irmão. Porque Jesus pode voltar para você hoje, à noite, antes de terminar a noite, antes de dar meia-noite. Agora, a hora é agora. Então a primeira coisa que Paulo ensina todo crente colocar na sua agenda é tempo de acordar. Segundo, como se vestir. Ele vai dizer aqui, ó. Ele diz aqui: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos de quê? Então ele está dizendo como acordar e como se vestir. Porque você dorme vestido, irmão? Você dorme preparado para ir para o trabalho? É assim? Com a farda da empresa? É ou não? Então quando você acorda, o que é que você faz? Você se veste. Então ele está dizendo que é hora de acordar, e ele está dizendo que como você deve se vestir. Porque ninguém vai para o trabalho de pijama. Não sei nem como é que você dorme, né? Tem gente que dorme até pelado. Você é um direito seu. Você está na sua cama, no seu quarto, você dorme como você quiser. Não é pecado não. Pode ficar preocupado não, que Jesus vai te arrebatar assim mesmo, viu? Antigamente dizia que se o crente dormisse sem roupa, se Jesus voltasse, ele não subia. Eu não sei quando foi que inventaram isso. E eu confesso para você que há 30 anos atrás já acreditava nisso também.
Porque a gente é aquilo que a gente aprende. Mas não adianta eu estar aqui no púlpito, eu, pastor Arnaldo, no púlpito, vestido de camisa, amarrado no punho, de gravata e em pecado. Eu não estou em pecado, não, estou dizendo que não adianta. E assim é você também, qualquer um. Porque Deus não olha a aparência. Eu estou te olhando, eu estou te vendo aqui vestidinho, mas Deus está te vendo é por dentro. Deus está te vendo é de dentro para fora. Eu estou aqui falando o máximo que eu posso chegar no teu ouvido. Agora Deus, Ele conhece onde fica as juntas e medulas. Ele sabe onde fica a divisão da alma e do espírito. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, engana-se você, meu irmão. Se você vai passar a perna em Deus, você está enganado, meu irmão. Você está aí quietinho, caladinho, escondidinho, fazendo tudo que não presta e está achando que Deus está aprovando. Você está enganado. Deus está vendo é tudo. Tudo. Se engane não, meu irmão. Só porque Deus não tratou contigo ainda, fique tranquilo. Esses dias eu estava vendo um pastor, e eu concordo com ele, até nós debatemos na sala de aula. Tem pastores por aí que às vezes está em pecado, às vezes rouba a igreja, um exemplo, rouba a igreja, está em pecado, está em erro, e ele está na frente da igreja. Aí os crentes vão lá, faz um abaixo-assinado para tirar o pastor. Junta 100 crentes, não sei quanto presbítero para tirar o pastor. Deus, que é o dono da igreja, não tira. Aí os homens querem tirar. E por que Deus não tira? Porque Deus, Ele não é um homem, Deus é longano, Deus dá tempo. Tem pessoas que Ele vai matar na hora, mas tem pessoas que Ele vai dar mais tempo. Não é assim? Aí os homens querem fazer o que Deus não fez. Eu ouvindo o pastor falar na escola bíblica de Obreiro de São Paulo, eu concordei com ele, nunca tinha pensado nisso, é verdade. Aí lembrei de Saul, que com 2 anos se desviou de Deus, mas ainda foi rei 38. 38 anos desviado, sendo rei. Aí os homens querem fazer o que Deus não faz. Aí às vezes a pessoa está assim, o pastor está assim, porque Deus não jogou, não tratou com ele, pensa que Deus está aprovando. Deus não está. Ó, irmão, presta atenção uma coisa: Deus não aprova pecado, não. Ele é longâmino, mas fique tranquilo, porque o homem vê só o exterior, mas Deus vê o que está lá no profundo. No profundo, no íntimo, Ele sabe. Entende isso? Então, 4 coisas Paulo diz que o crente tem que colocar na sua agenda todo dia: como acordar, sol alto, né? Como nos se vestir, ele vai falar, vistamo-nos. Ele vai nos ensinar como andar. Aqui no versículo 13, andemos. Porque uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é andar com Jesus. Uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é andar como Ele mandou andar. Então veja bem, aqui é um processo. Paulo está usando a linguagem do dia. Então o sol está alto, é hora de levantar. Mas você não vai trabalhar com a roupa que você dormiu, então se vista. E quando você for, cuidado aonde você está pisando, como você está andando. Não é assim? Que meus pés somente vão onde os santos. Ele nos ensina como acordar, como nos vestir, como andar e com o que deve preencher a nossa mente. Ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem bebedeira, nem dissolução, nem dissoluções, nem contendas. Mas, olha só, irmão, vestir e revestir. Mas revestir-vos de quem? Versículo 14: revestir-vos do Senhor Jesus, e não
tenhais cuidado, ou seja, não preencha a mente com os prazeres desta vida. Leia, Caldeli, leia, irmã, a última frase do versículo 14. Os maus desejos da sua natureza carnal. Então ele está, para nós, fique de pé, pode ficar de pé. Quando Paulo está mandando ficar acordado, ele está nos mandando acordar, está ensinando como vestir, como andar e o que deve preencher nosso coração, que deve preencher nossa mente. Meu irmão, eu tenho orado, irmão, eu tenho orado e jejuado, e eu vou te falar aqui, até para quem não está aqui, eu estou orando para Deus chacoalhar a vida de alguns crentes nessa igreja, mas chacoalhar mesmo, irmão. Senhor, visita esse crente, dá uma chacoalhada na vida desse crente. Eu estou orando, irmão. Deus, ele pode até não querer fazer, porque ele é soberano, mas eu estou orando e jejuando para Deus dar uma chacoalhada na vida de uns crentes, irmão, para ver se eles acordam. Porque é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas e nos revestimos das armas da luz. Andemos como de dia, não em glutonaria, em bebedeiras, dissoluções, imoralidades sexuais, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado nas coisas da carne, pois eu sei ao lugar que nos espera. eu vou deixar você orar. Estrangeiro eu sou, o meu lar é Glória. o céu. Chacoalha, Jesus, esta igreja, esses crentes, a nós. Desperta a tua igreja, Jesus. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Já é hora Na sua de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glória a Deus. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que Glória a Deus. se entregou. Bendito seja o nome de Jesus. É hora. Ele vem. É hora. É hora de despertar do sono. Aleluia. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da De Prata, Jesus. Tenha misericórdia da igreja do Brasil. Tenha misericórdia, Pai. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você marca uma caravana, o ônibus lota. Você marca uma reunião de oração, vem 3, 4, 5. Mas numa festa de casamento, vai todo mundo. Vem um culto de doutrina, escola dominical. O povo está dormindo, mas a palavra de Deus está clamando. É hora, é hora, é hora. Jesus está voltando. Sinais estão pregando. Os acontecimentos estão mostrando que a igreja
está entrando no princípio das dores de parto. Ele vem. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Ele virá. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele vai. Vigiai, orai e orai, Ele vem. porque não sabeis o dia, para que quando o Filho do Homem vier, não vos ache dormindo. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aramaranda e chorrece, andarabacatu, Está voltando. quando vocês não estiverem pensando, O Rei o Filho do Homem virá. está voltando. Quando todos já estiverem dizendo paz e A segurança, trombeta então haverá repentina está destruição soando. sobre todos os habitantes da terra. Nome irá chamar. Oh, glória ao nome de Jesus. Sim, o Rei está voltando. Não vai dar tempo consertar a vida. Não vai dar tempo orar, tempo jejuar, voltar para Jesus, se reconciliar e consertar a vida. Não vai dar tempo. Ele vem nos buscar. Glória ao nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Jesus. Se João escreveu há 2023 anos atrás que já é a última hora, se os cientistas, meu Pai, adiantaram o relógio do fim do mundo para alguns segundos para a meia-noite, é porque as pedras estão clamando. Se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, Jesus. Desperta a tua igreja. Oh, Jesus, desperta este crente do sono, do sonambulismo espiritual, antes que os seus olhos sejam vazados e ele seja levado como escravo pelos filisteus. Nos ajuda, Jesus, a discernir o tempo que nós estamos vivendo, porque a noite é passada e o dia é chegado. Levanta um remanescente nesta igreja, Jesus, que nos ajude a ser como os atalaias sobre os muros de Jerusalém, que não se cale jamais, até que o Senhor ponha a Jerusalém por objeto de louvor na terra. Senhor, nos ajuda a ter azeite sobrando nas nossas vasilhas. Meu Senhor da glória, nesta última hora da igreja na terra. Oh Jesus, te pedimos isto esta noite para a tua glória e para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém?